som, 2, teste, som, aqui, teste. Meus queridos irmãos e ouvintes da nossa rádio, gostaria de dar uma boa noite a todos, boa noite a todos vocês aí do YouTube. Nós estamos agora ao vivo para as nossas redes sociais, a nossa rádio web, e daremos já início à nossa reunião. Som. Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Eu chego diante da tua santa presença, meu Deus, nesta noite de domingo, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, que venha nos consagrar, que venha iluminar os nossos caminhos, para que cada um de vocês que esteja nos ouvindo, nos assistindo neste momento, que a bênção seja derramada na vida de vocês, para que o entendimento da palavra entre na vida de vocês, para vocês que estão com seus corações presos, amarrados, se liberte, deixe o Senhor Jesus Cristo operar na sua vida. Na tua palavra está escrito: operando o Senhor Jesus Cristo, ninguém impedirás, porque Ele é grandioso e poderoso. Só Ele que pode nos salvar, só Ele que pode nos curar, só Ele que está sempre conosco todos os dias da nossa vida, todas as horas, todos os segundos. Por isso nós te amamos, te louvamos, nós cremos em Ti, nós cremos na nossa vitória, para que tenhamos uma ótima reunião e uma semana abençoada e um ótimo entendimento da Tua palavra, a toda honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, boa noite a todos que nos ouvem aí através da nossa rádio, através do YouTube. Nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, como de sempre. Vocês podem estar nos assistindo à meditação da palavra. Meus queridos irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui pelo seguinte fato. Na sexta-feira, o que veio acontecer? Na sexta-feira, nos momentos da sessão de descarrego, eu acabei tirando os retornos do ouvido. O retorno aqui é que ele me dá que está tudo funcionando, que está tudo com a voz normal. E aí, no que eu tirei, algo aconteceu no som, e aí veio a não sair um vídeo com o defeito que dá o entendimento da palavra. Mas nossos vídeos, eles são assim, desta forma. Eles não têm negócio de deletar e fazer outro, não. Até porque nem a transmissão no YouTube, creio eu, que não teve falha no som e falha na transmissão. Então não foi possível a transmissão, e o mais ruim foi o áudio. Nós não podemos fazer uma reunião como aquela. Por quê? Porque aquilo que eu disse na reunião de sexta-feira, eu não sei dizer hoje mais. Porque eu estava bêbado? Não. Porque aquelas palavras que procedeu da minha boca não foram de mim, e sim do Espírito Santo. Essa sessão de descarrego, nós costumamos fazer, nós não fazemos ela na frente de câmera, para não ter tanta crítica como houve e teve, e para completar essa obra maligna, para tentar atrapalhar os nossos planos, para o nosso som saiu um som horrível e péssimo. Mas nós tínhamos que publicar este vídeo. Então, nós não deletamos vídeo de forma nenhuma, qualquer que seja falha, porque aqui não é uma novela, aqui não é um capítulo de novela, aqui as coisas não têm que sair, aqui
as coisas saem do jeito que Deus programar. Nós falamos aquilo que somos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos a direção do Espírito Santo para nos guiar na palavra. Então, o que veio acontecer na sexta-feira foi esse seguinte fato. Sobre a sessão de descarrego, vocês, talvez muitas pessoas não tinham costume de como seria uma sessão de descarrego. Nós costumamos ficar nem toda sexta em jejum, para na hora da reunião nós estarmos puro, limpo, para poder orar pelas pessoas, pelos enfermos, para quem quer que esteja necessitando, qualquer que seja o seu problema, porque está escrito na Escritura Sagrada: aquilo que nós, servos do Senhor, levar até Ele, Ele nos concederá. A oração de um justo, ela é válida. Aí teve comentários da seguinte forma: mas oração a gente não faz assim? Oração a gente faz oração normal, quieto, sem gritar. Aqui tem fogo, aqui tem unção, aqui tem bênção, aqui vai ter milagres, porque Deus está aqui. Se você não conhece o batismo com fogo, vocês vão conhecer. Por isso que levamos o nome de Deus, por esse motivo, porque aqui tem unção, aqui tem bênção, e aqui Deus cura, Deus nos ouve, e Deus está conosco, nos dando a direção de cada reunião dessas que tem muitos por aí querendo já destruir, mas não conseguirá, porque ele é leigo na palavra, porque a palavra diz: porta que Deus abre, homem nenhum se fecha, e esse coitado está querendo fechar. Então, não perca tempo, meu irmão, pode fazer o que você quiser. Olha, meus irmãos, aí o que vai acontecer? Então, é assim que é as nossas orações de sessão de descarrego. Falei, volto a repetir lá antes, as pregações vão ser de acordo às inspirações, de acordo com o que a palavra quer dizer. As nossas reuniões são baseadas na palavra de Deus, mas tem algumas coisas que nós argumentamos, que nós criticamos, que nós falamos. Então, nós juntamos o texto da Bíblia com o contexto nosso e transmitimos para vocês. Nós não pegamos a Bíblia Sagrada, abrimos em tal capítulo e lê ele e pronto. Não, nós não fazemos isso. Nós tentamos te explicar da melhor forma possível, como o Espírito Santo nos guia a dizer. Para vocês, muitos, às vezes estejam até pensando: que palhaçada, quieta com isso. Vocês podem pensar o que quiser. Enquanto uns pensam dessa forma, outros já estão sendo ajudados pela palavra. Então, a vida é assim. A vida é composta desta forma. Assim como eu vou dizer agora. Para nós conseguirmos uma coisa, nós temos que abrir mão de outra. Então, se você quer estar com Deus, quer estar nos caminhos de Deus, quer estar na presença de Deus, você tem que abrir a mão de muitas coisas do mundo. Então, é como eu disse na sexta-feira, que
não deu a entender e não teve como recusar vídeos como programado. Nós tínhamos que colocar sim, porque essas palavras que nós pregamos aqui, ela tem que ser divulgada, porque nós temos reuniões domingo, quarta, sexta-feira. Então, estas reuniões que nós temos, todos esses vídeos virão. Nós não fazemos uma reunião aqui se acontecer algo qualquer. Nós não paramos e fazemos outra reunião diferenciada, não. Porque aí vira uma bagunça. Nós trabalhamos com a palavra de Deus. Nós transmitimos para você aquilo que Deus fala em nossos corações, através da palavra. Nós meditamos no texto sagrado, preparamos a palavra. É claro que é no dia que a palavra for pregada e transmitimos para vocês. Já houve momento de eu terminar tudo, os contextos, para vir para fazer a transmissão, e uma coisa me chamou a atenção no outro texto. Então aquele outro texto já ficou para uma outra próxima oportunidade. E Deus me revelou aquela palavra para ser dita a vocês. Não estou dizendo que eu tenho poder, não estou dizendo que eu vejo morto, não estou dizendo que eu tenho visão, não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para transmitir o Evangelho para todas as criaturas. Eu sou ganhador de alma e eu tenho certeza que cada um de vocês que começar a meditar no texto sagrado, vocês vão experimentar uma nova vida com Cristo Jesus. Cada um tem a sua religião, cada um tem os seus líderes espirituais, cada um segue da forma que achar melhor. Quem quiser sorrir, fique à vontade. Quem quiser criticar, fique à vontade. Nós não temos nada escondido. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês: quando colocamos nos stories do WhatsApp, Facebook, são mensagens cortadas. Não dá para ter o entendimento da palavra. A palavra tem que ser entendida do começo ao fim. Então, nós diminuímos a reunião para 40 minutos. Então, por muitos que nos seguem lá no YouTube, que eles, além da transmissão, uns vê a transmissão, outros vê os vídeos. Então, aí para ter um entendimento melhor, ali em stories, ali, não dá para você pegar nada. Dá para você pegar, você não vai entender nem o sentido da palavra, melhor dizendo. Segundo, outros também pega a primeira mensagem, já lê, já ouve a primeira mensagem para curiar. Deixa curiar, não tem importância, não faz mal. Talvez, quem sabe, um dia essa curiosidade não viria em outra coisa. E então, meus amigos, nós que estamos na palavra de Deus, nós que estamos meditando a palavra de Deus, nós que queremos algo sério com Deus, nós que estamos na presença de Deus, buscando a Deus, orando, meditando, é claro que nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos por todos que estão ao redor, para que nós venha abaixar a cabeça e desistir.
engano de vocês que estiverem pensando isso, porque não tem importância. Eu venho seguindo o Evangelho desde 2013, só que teve recaídas. Então, mas enganos seus que não vai ter, ninguém aqui vai parar o Evangelho, ninguém aqui vai parar visitas, ninguém aqui vai parar de ir no monte, apesar que ainda não fomos ou não tem contrato, e nós não vamos parar de jejuar, nós não vamos parar de dizer a verdade, que a verdade tem que ser dita, e a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não vai atrapalhar você em seus negócios, não vai atrapalhar você nos seus negócios, no seu trabalho, na sua profissão, no seu casamento, pelo contrário, vai melhorar e bastante. Então, aquele que quer algo com Deus, nada no mundo impeça, basta ele ter força de vontade e lutar. Assim também, como eu estou recebendo muitas críticas e um fala uma coisa, outro fala outra, mas nós sabemos o final de cada história dessa, como vai acontecer. É como eu estava vendo estava ouvindo e vendo um vídeo, e o vídeo estava dizendo o seguinte: um cachorro latindo, ninguém tem medo, mas de um lobo com a boca fechada, todo mundo tem medo. Então o lobo não precisa abrir a boca para ter medo. O lobo com a boca fechada, calado, todo mundo já tem medo. E o cachorro fica latindo e não sai nada. Não é verdade? Meus amigos, outra coisa, o que vai acontecer? Tem algumas coisas aqui que eu quero passar para vocês, que não é da meditação da palavra de hoje, não é do texto sagrado de hoje, mas são coisas importantes da Bíblia, porque eu quero trazer algo além, a mais da Bíblia Sagrada. Lembrando a todos vocês que na próxima reunião eu vou dizer qual que é a Bíblia que nós estamos meditando, porque tem muitos que estão com Bíblias contrárias. Então, eu aconselho a vocês que nem abram vídeo, porque vocês vão fazer confusão na sua cabeça, não vai saber, tem uns que não vai saber qual é a verdadeira, qual é a falsa, primeiro. Segundo, um vai falar que a dele é verdadeira e a daqui é falsa, e aí vai virar uma bagunça só. Então, cada macaco no seu galho. Se você achar que foi tocado com a palavra, que a palavra tem razão, que a palavra é de Deus, o caminho é esse, segue-o. Se não, continue em seu lugarzinho fazendo o que vocês fazem. E se quiser criticar, esteja à vontade, como sempre. Eu queria citar um nome aqui de alguns patriarcas da Bíblia daquela época. Por que logo agora? Porque eu me esqueci no começo. Porque isso é muito importante para que vocês, para a hora que eu chegar no texto que eu quero, vocês irão relembrar disso que eu estou falando. Lembra que eu disse? Então, isso aqui eu quero que vocês entendam, coloquem nas suas cabeças, nas suas mentes. Deus é tão poderosíssimo, grandioso. Aquele tempo é igual ao tempo de hoje, muda as nações e mais algumas coisas. O Deus é o mesmo,
E o amor dele por nós também continua sendo o mesmo. E então, muitas pessoas, às vezes, vê algo escrito na Bíblia e passa a não acreditar, porque é coisas impossíveis. Meu irmão, por isso que muitos acabam perdendo bênçãos. É por esse motivo. Muitos acabam perdendo a cura. É por esse motivo. Porque a maioria dos testemunhos é realidade. Não é mentira, não é farsa. Porque Deus opera na nossa vida. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Então vamos ver aqui a idade de alguns dos patriarcas aqui da Bíblia. Adão viveu 930 anos. Enos viveu 905 anos. Matusalém viveu 969 anos. Foi o que viveu mais tempo nesta terra. Noé viveu 950 anos. Sem viveu 600 anos. Éder viveu 464 anos. Abraão viveu 175 anos. Jacó viveu 147 anos. E José viveu 110 anos, que é os 110 anos que é o normal, que todo cristão vive e não passa. Então, é muita idade. Mas eu acredito que quem não tem fé não acredita, mas quem tem fé acredita. Pode abrir os textos sagrados e conferir. E eu quero ler os 10 mandamentos da Bíblia, porque tem Bíblia que está fugindo dos mandamentos, e os mandamentos são uma das coisas fundamentais e principais, e nós não podemos deixar de cumprir com o nosso dia a dia. Primeiro mandamento: o Senhor é o teu único Deus. Não terá outro deuses além dele. Só existe o Deus Todo-Poderoso que enviou o nosso Filho Jesus Cristo para salvar. Quando você estiver passando por qualquer coisa, não procure a ninguém, a nada. Procure a Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Não fará para ti nenhum ídolo para adorar. Isso é o que muitos andam fazendo. É colocando coisa no pescoço, é colocando fitinha no braço, é colocando coisa em cima da estante, coisa no armário, e formando ídolos, e acreditando que aquele ídolo tem poder. Mas se Deus está dizendo nesta Bíblia que eu estou relatando, que eu estou meditando, nós não adoramos ídolo, porque quando adoramos o ídolo, nós colocamos Deus em segundo lugar. Nós viramos as costas para Deus. E aquilo que foi feito com a humana não tem poder de nada. Mas se falar alguma coisa, meu irmão, não acredite. Vá por mim. Vá e confie no próprio Deus. Não vá que muitos vão remendar histórias dizendo uma coisa e dizendo outra, não. Porque nós temos que procurar. Foi o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus também, Todo-Poderoso, que enviou o teu Filho para nós. Nós não temos que procurar outra coisa. Nós não temos que procurar mais nada. Nós não temos que ter ídolos nenhum. Principalmente essas pessoas que falam que o ídolo é um cantor, que o ídolo é um ator. Pelo amor de Deus, irmão. Que isso? Quem é nosso ídolo é Deus.
televisão, que morre, que chora, que desmaia. Aquilo ali é carne podre. Outro, terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Como eu disse, para nós estarmos com o nome de Deus, nós temos que estar meditando na palavra, nós temos que estar em oração, nós temos que estar em sinceridade. Nós não podemos estar por aí igual eu vejo muito de porta de boteco, fazendo jura com o nome de Deus, com muitos me rolam de piada colocando o nome de Deus. Então, meu irmão, se afaste disso, repreenda essa pessoa, porque o maligno está com ele. Então, isto não levará o nome de Deus em vão. Como eu falei, nós não brincamos com as coisas de Deus, nós não brincamos com o nome de Deus. Nós temos que honrar o nome de Deus e temos que usar nossa sinceridade diante de Deus. Nós invocamos o nome de Deus na hora que nós estamos orando, na hora que nós estamos meditando a palavra, na hora que nós estamos necessitando. Não é levar o nome de Deus em vão, igual eu vejo muitos jogando tudo por aí em cima de Deus, sendo culpado de ter criado a situação. É Ele. Quarto mandamento: guardará o sábado para Deus. Como guardará o sábado para Deus? O sábado é o seguinte: Deus fez o mundo em 7 dias, no sábado ele descansou. Então, sábado é o primeiro dia da semana, é o sábado. Não sei quem pulou para o domingo. Caso o feriado seria sábado, o primeiro dia seria o domingo. Pularam. Então, o que vai acontecer? Então, sábado era para ser guardado, para a gente não trabalhar. Era dia de oração, dia de meditação na palavra, para aqueles que estavam cheios de trabalho. Mas não fique só nesta palavra no sábado, porque eu tenho que ler um texto inteiro para me explicar sobre guardará o sábado para Deus. Então, por enquanto, depois eu vou dizer claramente a guarda do sábado. Mas Deus está pedindo para nós não trabalharmos no sábado, nós guardar o dia de sábado como um dia santo. Santo como? Um feriado, melhor dizendo, que é força de hábito que às vezes a gente acaba até falando coisas erradas. Quinto mandamento: honrar teu pai e tua mãe. Por quê? Meus irmãos, você está no mundo pelo teu pai e tua mãe. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Para enterrar um pai é fácil, mas para um pai enterrar um filho é difícil. É muito difícil. Não pode nem fazer uma comparação com uma coisa com a outra. Então, por aí você já se tira muitos detalhes a respeito da honra do teu pai e da tua mãe, porque eles são as pessoas que mais te amam na vida. Vocês têm que honrar eles, porque eles são capazes de fazer tudo por você. Ah, mas existe mãe perversa, existe mãe que abandonou o filho. Mas honre ela, dizendo que ela é sua mãe e mantenha o respeito. Não precisa você estar brigando com ela como se ela não fosse nada sua, não. Também tem que haver, vai ter uma reunião falando a respeito disso aí,
para nós tirarmos mais conclusão. Não matarás, esse aí todo mundo sabe, né? Porque ninguém tira a vida de ninguém, somente não adulterarás. Olha, coisas que vêm acontecendo com frequência, principalmente aqui nessa cidade de Tanque Novo, é o adultério. Eu não sei por que eu vejo tão comentários e comentários sobre o adultério, e a pessoa acha que aquilo é a coisa mais normal do mundo, e não é. Se é mandamento, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Se é mandamentos, eu vou dizer qual será o preço daqueles que não obedecem mandamentos. E o adultério não só é para a pessoa que está casada, não. É também para, porque a mulher ou o homem, qualquer um dos dois, eles não vão fazer a ação sozinha, não. Vai ter que ter a outra pessoa. Então, os dois permanecem no pecado e bem pecado. Não furtará ninguém, todo mundo sabe. O que é seu, é seu. Faça seus negócios limpo. Se você trabalha com comércio, trabalhe limpo. Se a conta deu X, é X. Então, seja uma pessoa que o que é seu é seu, o que é dos outros é dos outros. Não queira nada de ninguém, que essa coisa não te levará para frente, e sem contar que você estará cometendo um grave e erríssimo pecado. Não dará falsos testemunhos. Meus irmãos, há muitas pessoas que estão por aí pagando um preço alto por motivo de ser inocente e ser julgado como culpado, porque deu o falso testemunho, porque muitos mistérios, muitas coisas ainda estão escondidas por esse tipo de coisa que anda acontecendo. Falso testemunho. Por isso que a mentira é coisa do demônio. A mentira não é coisa de Deus, não. A mentira é coisa do demônio. Então, seja sincero, seja realista, seja honesto e seja uma pessoa que anda reto perante a Deus. Não ande com essas palhaçadas, porque as pessoas que andam com palhaçada, que andam com mentira, nós baseamos ela em dará falsos testemunhos, porque fica uma pessoa desacreditada. Ninguém sabe se está falando a verdade ou a mentira. Outra coisa, quantas vezes eu vejo acontecendo um fato que chega na hora a pessoa morrendo de saber o que aconteceu e fala que não viu nada. Então, trabalhe com a verdade. Você não, mas se eu falar a verdade, a pessoa vai ficar com raiva de mim, a pessoa vai me matar, a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meu irmão, o justo vencerá pela fé. Lembra que eu falei de Daniel? Quando decretou a ordem lá em Daniel, no texto anterior que eu disse, decretou a ordem que não podia orar. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel chegou para eles, para os ímpios, e disse: eu oro e não paro. Ele poderia muito bem estar orando e chegasse para eles e dizia que não estaria orando. Mas ele foi justo
fugiu da realidade. Ele manteve falando o que ele fez. Então, Deus gosta de pessoas desta forma, que honra. Quantos aí não estão em prejuízo, ou em falências, ou seja lá qualquer situação que você pode pensar, que você pode causar por isso? Então, tenha um pouco mais de consciência para trabalhar. Não é à toa que Deus colocou esses 10 mandamentos. Não dará falso testemunho contra alguém. O último, o 10º, não cobiçará o pertence de outro. Meu Deus, aí esse mandamento aí, quando compra um carro bonito, a pessoa já quer saber se foi financiado à vista. Não precisa dizer mais nada, né? Meu Deus. Ainda bem que o meu é velho e vai continuar sendo velho. O importante é que ele vai me levar onde eu quero para pregar o Evangelho. Graças a Deus, sou muito satisfeito com o que eu tenho, com a vida que eu tenho, uma vida tranquila. Dou graças a Deus todos os dias. E o que é dos outros, eu vejo e não vejo. Vejo porque não tem jeito, mas não me satisfaz vontade nenhuma. Assim também tem que ser você. Já viu aquele vizinho que chega, moço, carinho de couro a noite por dia. O cara tem não sei quantos mil na conta. Olha, o cara comprou um sofá bonito. O cara comprou uma televisão bonita. Então, meu irmão, que é dos outros, deixe. Pegue com Deus, vai trabalhar. Eu não tenho inveja de casa de ninguém. Eu não tenho inveja de casa de ninguém. De carro de ninguém. Tenho um carro 2015. Não tenho inveja, não tenho intenção de trocar. E tenho uma moto. Não tenho intenção de pegar uma nova nem nada. E sou satisfeito. Deus me honra em tudo. E tenho as minhas profissões. E agora Deus me colocou no Evangelho, no canto de parede. E estou mais feliz ainda. Quando eu estou falando de Deus, quando eu estou meditando na palavra, eu estou feliz. Aí eu fico triste quando eu não estou na palavra. Então, preste atenção. Aqui teve os 10 mandamentos que eu disse, que não é novidade para todos, mas de qualquer forma eu tinha que dizer para vocês. Nos 10 mandamentos, mantinha 613, a lei continha 613 mandamentos. 613. Porque se tornou em 10, escrito por Deus em 2 tábuas de pedra. Depois vamos ver isso também, que é muito importante. Outra coisa que eu não trouxe, mas eu queria passar rapidinho aqui para vocês. Era sobre o Apocalipse. Meus irmãos, para nós trabalharmos no Apocalipse, eu já fiz a meditação aqui em duas vezes aqui, já fiz a meditação o 3 do Apocalipse. Nós temos que conhecer as partes da Bíblia lá,
porque senão, quando chegar em Apocalipse, não vamos entender nada. Então, temos que entender os textos anteriores. Por exemplo, as 7 igrejas. Nós temos que entender. Igreja de Efésios, e assim por diante. As taças, os selos. Nós temos que entender. Porque, senão, nós temos que ler o texto. Eu estava aqui, guardado aqui. Eu não sei para onde foi. Então, eu ia passar para vocês tudinho, que aí, conforme nós ia trabalhando com a palavra, aí, quando terminava de trabalhar com aquela palavra, por exemplo, diz um texto normal aí, lá em Mateus, mais outro e mais outro, 3 textos. Aí agora, dos 3 ou 4 textos que nós trabalhamos, nós ia lá em Apocalipse e buscava aonde estava, o que aquele selo estava e significava em nossa vida. Porque pregar, vocês, uns irão levar por nada, outros irão ficar com medo, e a confusão será muita. E então eu estive pensando muito sobre o Apocalipse, que é um dos livros da Bíblia, o último livro da Bíblia Sagrada, que é o livro final, que tem a vinda de Jesus, a noiva de Jesus e assim por diante. Eu queria passar isso para vocês, porque eu tinha que passar logo adiante. Vocês irão entender por que motivo. Hoje nós vamos fazer uma meditação na palavra sobre sacrifícios. E um dos maiores sacrifícios que nós vamos ver lá em João, do 3 ao 16, foi o de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é o maior exemplo de amor à entrega, que já existiu, e ele se sacrificou para que tivéssemos vida eterna. Então, esse sacrifício de Jesus tinha que se cumprir aqui na terra, e foi o Filho enviado por Deus, que muitos não dão valor, que aí também tem muitas coisas por aí também que já foi dito em texto atrás. Vamos dividir aqui em três tópicos. A magnitude do sacrifício de Cristo por nós. O Senhor Jesus Cristo, ele fez esse sacrifício. O Senhor Deus mandou ele à terra, que fica depois dos ensinamentos assim por diante. E aí ele pagou um preço caríssimo na cruz, mas ele tinha poder com muitos. Acho que Judas chegou lá, disse para Jesus: ai, Jesus, cadê o seu poder? Judas achou que Jesus ia usar o poder dele, e ele tinha condições de usar o poder dele, mas aquilo tinha que se cumprir para a nação, para nós, seres humanos. Então, foi muito importante, e uma das coisas que Deus enviou aqui na terra
nós estaríamos lascados, enrolados e bem enrolados. Porque Jesus pagou um preço altíssimo por cada um de nós, sangue inocente derramado na cruz. Como o sacrifício de Cristo revela o amor incondicional de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra e fez tudo que Deus ordenou, carregou-se a cruz pesada sobre os seus ombros, foi chicoteado, foi humilhado, foi cuspido, foi coroado com coroa de espinhos. Sabe? Por isso que eu não gosto de gozações. Quando eu vejo uma pessoa gozando da outra, eu só lembro daquelas pessoas cuspindo na cara de Jesus, colocando a coroa. Aquilo ali é humilhando uma pessoa, é gozando da cara de uma pessoa. Igual eu vejo muitas pessoas financeiramente é melhor que os outros, passa a gozar das pessoas. E a Bíblia pede para nós amarmos uns aos outros igualmente a nós mesmos. Meu irmão, não caia nesse truque de Satanás, esse truque besta dele não, que você pode estar pagando um preço alto por isso. O impacto do sacrifício de Cristo na nossa vida hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama para o arrependimento, Ele nos chama para nós arrepender dos nossos pecados e vir ter uma vida com Ele, como Ele diz, vida e vida com abundância. Então, os planos de Jesus com nós é que cada um se arrependa, tenha um novo nascimento e tenha uma vida com Ele, tenha uma vida nos caminhos dele. Se outro estiver fazendo uma coisa errada, deixa ele fazer. Se ele cometeu uma injustiça com você, deixe cometer. Mas ele tem a certeza que futuramente ele pagará pelo preço alto por aquilo. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos interessa por nós. Se Ele não se interessasse por nós, igual Ele veio e pagou o preço da cruz, e aí Ele não importaria mais. Mas você vê que muitas pessoas estão sendo chamadas para o Evangelho. Hoje, no mundo, eu acredito que está tudo, mensagens, programas, assim por diante, está todo mundo pregando o Evangelho. Todas as igrejas estão pregando, até mesmo aquelas falsas estão pregando o Evangelho. E tem muitas pessoas se arrependendo e indo para os planos de Jesus, porque Jesus tem um plano para cada um de nós aqui nesta terra, sem contar com o plano da salvação. O da salvação, que é o principal. Meus irmãos, nós estamos aqui neste mundo cheio de todas as coisas. Não sei o que falta
ser mais. Na mesma hora nós acaba. E os que teve um novo nascimento, ele fecha os olhos e cai no meio dos céus. E muitos que estão enfrentando a morte. Aí que é duro. Eu conheço muitas pessoas que eu julgava contra Deus, mas eu conheço muitas pessoas que morreram sem o arrependimento, que morreu nas ilusões, nas coisas do mundo, e hoje está completamente com sua alma comprometida. Refletindo sobre o sacrifício de Cristo, que nos leva a viver com uma gratidão e disposição para nos oferecer nossa própria vida como sacrifício para Ele. Lá em Romanos 12:1, Deus nos chama e oferece nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Isso implica em viver de forma totalmente entregue a Deus. Como que é o que esse texto quer nos dizer? Como o sacrifício de Jesus nos leva a viver com gratidão, a disposição para oferecer a nossa própria vida como sacrifício para Ele. Veja bem, nós temos nesta vida só uma obrigação, e mais que uma obrigação, é seguir a Cristo, é entregar-se a vida ao Senhor Jesus Cristo, é ser honesto ao Senhor Jesus Cristo. Porque tem muitos que às vezes estão na igreja, estão orando, estão em grupo, faz cesta básica, faz oração com os outros, mas na hora que Deus quer que ele faça algo, ele fala: isso eu não vou fazer não, isso eu não vou fazer mesmo. Então, meu irmão, entenda que a palavra quer nos dizer. Deus nos usa para muitas coisas. Então, tem situação que acaba que nós temos que dar a nossa vida, assim como Jesus deu a dele por nós, nós temos que dar a nossa por ele. Então nós não temos que falar isso da boca para fora, igual eu estou aqui, acontece algo, e aí eu vou falar: eu vou fazer isso não. Não é bem assim. Com Deus é sinceridade e honestidade. As coisas de Deus têm que ser com honestidade, sinceridade, respeito, amor. Nós podemos enganar o próximo, mas a Deus nós não enganamos. Então, nós temos que ter dentro de si próprio aquela certeza que nós entregaremos sim a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo em sacrifício. O sacrifício de Cristo, e em razão pela qual fomos rendidos, que Ele
pagou o preço pela nossa liberdade. E agora podemos viver em liberdade e perdão. Lá em Efésios 1:7. O preço da nossa redenção é necessária pelo sacrifício. Como o sacrifício de Cristo nos oferece o perdão e a restauração. E o que significa viver em resposta ao sacrifício que nos foi dado. Então, quando vier um problema para nós, uma doença, qualquer que seja, lembre o preço da cruz que o Senhor Jesus pagou para nós vivermos libertos. Mas liberto de quê? Nós temos que viver liberto de doença, de coisas malignas. Nós temos que arrancar esse mal pela raiz. É por isso que muitos chegam diante de um hospital, diante de um médico. Eu dou esse exemplo porque é um dos que mais acontece. Aí o médico fala para você, só tem 30 dias. E aí você baixa a cabeça e vai informar. E não é assim. Por isso que nós temos que ter algo com Deus, algo com o Senhor Jesus Cristo, além e mais ainda. Só a hora que você chegar nesse tópico, você passa a entender e dizer bem que aquele besta diz que é verdade. Porque eu disse a vocês essas idades desses personagens bíblicos. Porque teve uns dele que pediu Deus para prolongar os anos de vida. Estava prestes à morte. E se ajoelhou e clamou e pediu a Deus que prolongasse os dias de vida. E Deus o prolongou. 900 anos não é 900 dias não, meu irmão. Com 110 anos, você vê o estado de uma pessoa de 110 anos e a pessoa ainda viver mais 800 anos. É obra só de Deus, de mais nada. Pode embolar, pode juntar a humanidade toda com a sua inteligência, com a sua evolução e ver se consegue fazer uma pessoa viver essa idade. Então nós temos que, voltando aqui, então ele pagou o preço pela nossa liberdade e agora podemos viver em liberdade e em perdão. Então, Jesus pagou um preço alto na cruz por nós. Nós temos que viver liberto. Nós já estamos vivendo em liberdade. Por quê? Porque se Jesus não tivesse pago, o demônio estaria cobrando coisa nossa. O demônio podia implantar uma coisa sobre nós e nós não tínhamos nossa defesa. Nós não tínhamos a quem procurar. Mas o Senhor Jesus pagou para salvar a humanidade. Então, ele fez isso em amor a Deus, em provação a Deus e amor à humanidade.
Então, por que nós não sabemos dar o perdão ao próximo, não sabemos respeitar o próximo, se ele está pedindo, se ele deu a sua vida para nos salvar, e ele está pedindo para nós perdoar, e nós não perdoamos? No caso que eu vejo muitas pessoas dizendo, eu oro, vou à igreja, mas aquela pessoa eu não perdoo. Se você não perdoar, você não herdará o reino do céu. Se você não perdoar, você não tem um novo nascimento. Por isso que eu falo, o novo nascimento não surge da forma que muitas pessoas estão pensando, não. Essa transformação de receber o Espírito Santo, de ter o batismo por fogo, não é coisa humana, não. É coisa de Deus. E Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Então, você pode vir e chegar lá no líder espiritual e falar, eu arrependi dos meus pecados, eu estou liberto, eu não tenho mais nada. Da boca para fora. Ele vai acreditar. E será que essa pessoa vai enganar Deus? Essa pessoa nunca terá o Espírito Santo, essa pessoa nunca terá o batismo por fogo, essa pessoa nunca terá a direção do Espírito Santo, essa pessoa nunca andará reto com Deus, pelo contrário, ele vai se complicar. É por isso que muitos andam por aí querendo meter a cara na igreja, fazer batismo sem pensar, querendo fazer dessa forma. Eu vou me batizar, olha, eu entrar lá dentro, eu sair, eu viro uma outra pessoa. Meu irmão, não vai desse lado não, você está errado. Vai pela palavra. Primeiro, você tem que ir por aqui, ó. Primeiro, você tem que ir pela palavra. Conhecer, ter intimidade com Deus, ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Como você tem com seus filhos, tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Aí sim, você está preparado. Aí sim, você tem aquela plena, você tem aquela certeza. Tem muitas pessoas que já, no arrependimento, ele já arrependeu, no outro dia já recebeu o Espírito Santo. Agora, tem um detalhe. Aquele que falar para você, arrependeu, já tem o Espírito Santo? Não. Tem que fazer busca. Se não buscar, não tem. É por etapa. É do jeito de Deus, não do nosso jeito. É no tempo de Deus, não no nosso tempo. Porque tem muitas pessoas aí para encher banco de igreja, para ganhar dízimo, fica fazendo falsas promessas. Lá em Apocalipse, nós acertamos os passos dele na palavra, porque aqui nós trabalhamos com a palavra. Lá em Filipenses 2:8, o sacrifício de Cristo foi acompanhado por uma total obediência à vontade de Deus. Da mesma forma, nossa obediência à vontade de Deus é um sacrifício que traz um crescimento espiritual. Por isso que eu canso de dizer e repetir
repetir para vocês. Vocês devem falar, moça, que o cara é chato, só fica repetindo coisa. Mas tem que repetir, porque a coisa é essa. Nossa mente tem que estar ligada a Deus, não às coisas do mundo. Nossa mente, a cada minuto da nossa vida, nós temos que tomar decisões. Sempre aparecem decisões, sempre vai aparecer de minuto em minuto. Cuidado para você não tomar uma errada. Por isso que você tem um novo nascimento, andar com o Espírito Santo, você não cairá em ciladas. Por isso que a nossa mente tem que estar ligada nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo. Nós vivemos neste mundo, mas nossas mentes são ligadas às coisas de Deus. Nós temos que aprender a amar as coisas de Deus. E eu quero também dizer na palavra que muitos dizem, eu amo Deus. Preste atenção no que eu disse. Muitos falam, eu amo Deus. Eu quero dizer na palavra, ainda nesta semana ou na outra semana, de um por um, porque eu comecei quando muitos diziam, eu tenho fé, a minha fé é forte. Fé, meu irmão, você sabe o que é fé? Você sabe como funciona a fé? Assista um vídeo desses aí no YouTube, que você vê. Eu tenho certeza que líder espiritual que entende da palavra não vai descartar nada. É tudo baseado no texto sagrado e na leitura do texto. Então, muitos, eu tenho fé, minha fé é forte. Que nada, moço. Calma, as coisas não é criada, não é capacitada da sua cabeça, não. As coisas é devagar, é por etapas, é decisões. Quando eu me duvido muito de uma pessoa, um exemplo aqui, não discriminando, que fuma cigarro e diz, eu não consigo largar o cigarro. Ele é muito covarde, que ele é. Porque se você falar, eu não vou colocar isso na minha boca mais, você não coloca. A não ser que te amar e coloque a força. Então, se você não tem força de vontade de largar um cigarro, como você vai ter força de vontade de seguir a Deus? De ter um novo nascimento? Por aí vocês vão tirando conclusões de vocês, das capacidades de vocês. E dizer, eu tenho fé, eu quero estar nos caminhos de Deus, eu quero seguir a Deus. Não, as coisas de Deus não são dessa forma, não são desse tipo. Falo isso por experiência própria, falo isso porque sei, falo isso porque nunca me afastei da Escritura Sagrada, mesmo estando no mundo. Quando eu digo no mundo, a última vez que eu voltei para o mundo foi para a bebida. E nem deveria, e nem com vontade eu não estava, mas aconteceu um fato,
na minha vida, e aí agora não sei o que foi mais, e eu também dei brecha, o demônio entrou, e agora, no mês de março, vai fazer 1 ano que eu me libertei. Quem foi que colocou ela mais na minha boca? Ninguém. Eu falei, eu não quero. É a mesma coisa de você tomar uma decisão. Aprenda uma coisa nas suas vidas. Sim é sim, não é não. Sim é sim, não é não. Se você não tem a capacidade de controlar a sua própria mente, que é uma das coisas que comanda o nosso corpo, de não colocar um cigarro na boca, que fica até 3 dias no quarto e não aguenta mais. Como é que você vai ligar as suas mentes às coisas de Deus? Você faz uma tentativa, depois você, tem um forró, vai ser bom, e eu vou lá, que eu vou beber umas e tudo. Então essas pessoas, para Deus, são pessoas desacreditadas, pessoas sem confiança. Deus sabe nas pessoas que Ele trabalha. Deus sabe justamente as pessoas que Ele trabalha em cima dela. Deus sabe as pessoas que Ele usa. Igual o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio, cumpriu o seu papel, a sua obrigação, que Deus o enviou como um filho amado. Hoje, onde Ele se encontra, sentado à direita do nosso Deus Todo-Poderoso. E o que acontece? E Ele agora quer nos resgatar, Ele não quer nos perder. Lembra da parábola das 100 ovelhas? Que uma deixou 99 para trás de uma. Então, é o mais certo. Deus é amor. Deus nos quer. Deus nos chama a todo momento da nossa vida para vir para o Evangelho. Quando a pessoa está no Evangelho, aí a pessoa vai saber se ele vai ser quando ele estiver no Evangelho. Deus chama. Quando ele estiver no Evangelho, aí Deus vai saber se ele vai ser um dos escolhidos ou não. 1 Coríntios do 15 a 17, a ressurreição de Cristo é a prova do que o sacrifício na cruz foi aceito por Deus. O sacrifício não foi em vão e nem ressuscitou em vitória. Não. A ressurreição de Cristo é a prova que o sacrifício na cruz foi aceito por Deus. E o sacrifício não foi em vão, mas ressuscitou em vitória sobre a morte. Primeiro veio a condenação de Jesus, a humilhação, a crucificação. Depois, a morte. Depois, a vitória.
Tem muitas pessoas que estão por aí, dentro do poço, lá dentro do poço, sem saída, sem ver nada, vê um buraquinho pequeno, e ali a pessoa se entrega aos pontos. E não é assim. Jesus morreu, ele teve que morrer para receber a vitória. Então, quando ele morreu, ele ressuscitou e foi vitorioso. Então, isso serve para pessoas que, em situações como essas, aí, lembre do grandioso Deus, lembre da palavra. Por isso que é muito bom você meditar no texto sagrado, e você já vai na sua palavra e Deus fala com você. A pessoa que é de Deus não fica desamparada. Deus não desampara filho nenhum. Por mais que a dor seja forte, o exemplo de Jó. Jó recebeu tudo em dobro. Primeira João 3 ao 16. O amor verdadeiro exige sacrifício. Porque vocês baseiam isso aí, que as coisas fáceis por aí são coisas que sem valor. O amor verdadeiro exige sacrifício. Cristo nos amou de maneira sacrificial. Ele não disse para nós, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para ele dizer isso para nós, ele enfrentou a cruz. Depois que ele enfrentou a cruz, ele chegou e disse para nós que nos ama. Agora eu viro para vocês e pergunto, vocês duvidam do amor de Cristo? Claro que não. Por quê? Vocês vão ter que responder. Porque ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou a morte. Da mesma forma poderia ser nós. Por amor a Cristo, nós enfrentaríamos a cruz e a morte. Aí nós estaríamos provando o amor nosso pelo Senhor Jesus Cristo. Mas conversa doce, lábia doce, não. Para dizer a verdade, essas pessoas que chegam pregando para você coisas que não tem nada a ver, ou até faz sentido, mas você vê que a pessoa não tem um procedimento de Deus, você vê que a pessoa não tem nada de Deus, pode lá fora, é enrascada. Então aqui para concluir, em Marcos de 10 ao 45, Jesus veio ao mundo, Jesus veio para servir, não para ser servido. O sacrifício verdadeiro envolve servir aos outros, colocando a necessidade acima das nossas. Servirá aos outros de forma sacrificial, seguindo o exemplo de Cristo e reconhecimento que, ao servir, estamos adorando